Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não demora. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco através da sua santa e poderosa palavra, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento da palavra. Fala ao nosso coração o mais profundo, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meu irmão? Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos um pescador que muitas vezes parece que falava mais do que devia. Muitas vezes fazia algumas coisas que não era tão legal. Ou falava assim, às vezes quando vejo o evangelho, falo assim, eu acho que Pedro poderia ter ficado calado nessa. E por vezes ele foi corrigido pelo Senhor Jesus. Por vezes ele era corrigido e o Senhor Jesus falava, Pedro, calma Pedro, não é assim Pedro, não é? Quando a gente vê aquele pescador afoito, e ainda novo na fé, ele confiava muito em si mesmo. Quando ele estava em perigo, ele não preocupava muito. De repente Pedro precisava orar, Pedro dormia. Não era assim? Mas o Senhor Jesus tinha uma obra para fazer com Pedro. E esse mesmo Pedro é o Pedro que resolve voltar a pescar quando Jesus morre. Quando a gente lê lá em João capítulo 21. Bem no início, Pedro fala assim, vamos voltar a pescar, porque parece que tudo acabou. Mas em João 21, o Senhor aparece a Pedro e fala, e dá uma ordem a Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em Lucas, nós vamos ver, Lucas 22, 32, Jesus fala uma palavra com Pedro. Fala assim, Pedro, quando você converter, e olha que Jesus já estava ali indo para a morte. Jesus fala assim, Pedro, quando você converter, você fortaleça os seus irmãos. E aí depois nós vamos ver Pedro no livro de Atos, como que o Senhor usa a vida de Pedro. E Pedro então escreve 2 cartas, que nós chamamos de teologia prática, ou teologia de tarefa, que Pedro fala assim, olha, faça dessa forma, olha, vocês precisam fazer assim. E aí nessa segunda carta, Pedro vem mostrando os perigos que a igreja corria naquele tempo. E ninguém mais do que Pedro sabia o perigo que a igreja corria. As coisas que estavam entrando dentro da igreja. Então Pedro começa aqui denunciando os falsos mestres. Se você ler, ele termina o primeiro capítulo afirmando a veracidade das Escrituras, afirmando aquilo que as Escrituras estão dizendo que foram inspiradas por homens e não fábulas. Não fábulas. Mas agora ele vem nos chamando a atenção por causa dos falsos mestres. E aí a pergunta que eu e você precisamos fazer, será que esses falsos mestres só tinha lá no primeiro século? Ou isso tem sido uma coisa constante? Nós cremos que a Bíblia é atemporal. Ela está acima do tempo. E ela está acima de nós também.
ela está acima de mim e de você. Muitas vezes, nós não vamos conseguir entender algumas coisas que a Bíblia fala, por mais que possamos estudar. Será que esses falsos mestres estão por aí? E o enredo desse segundo capítulo da segunda carta de Pedro, a palavra é engano. Pedro vem alertando. E aí, nos chama a atenção como pastor para ter mais atenção. Para eu não ser um desses, um falso mestre. E eu preciso estar então pertinho de Jesus todo dia. Preciso fazer tudo isso que nós cantamos aqui. E mais além, voltar ao primeiro amor, isso precisa ser todo dia. Todo dia. Todo dia a gente precisa recarregar as nossas baterias perto do Senhor, não é isso? Recarregar o nosso relacionamento. Todo dia eu e você nós precisamos disso. Isso que nós fizemos aqui agora, apenas entregar um certificado, apenas é uma coisa tão simples, mas para quem leu é tão importante, porque é conhecer a palavra do Senhor, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. E é isso que Pedro está falando aqui, os falsos mestres, pessoas conhecedoras. Provavelmente os falsos mestres estavam ali naquela igreja, provavelmente os falsos mestres estavam ali perto, porque Pedro fala assim, olha, se você percebeu, eles falam assim, olha, a ponto de renegarem o soberano Salvador. Ou seja, eles já conheciam o Salvador, tinham um Salvador, e de repente Pedro fala assim, olha, cuidado para vocês não serem levados. Então eu e você, nós precisamos fazer isso. E eu separei algumas coisas aqui que nós precisamos fazer. Você observa que Pedro não fala de mestre, mas ele fala de mestres. Mestres. E muitas vezes, essa situação da igreja, esse momento que nós vivemos como igreja, nós temos falado desse momento, né? Claro, nós estamos presentes aqui. Ele me chama a atenção para algumas coisas. Você talvez já tenha falado ou escutado alguém falar, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Ó, vamos fazer isso? Não tem nada a ver não. O que não tem nada a ver? Vamos, só uma bebidinha, só uma cervejinha. Não, é só uma paquerazinha. Não, é só um videozinho. Não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. E a ruína muitas vezes começa com coisas pequenas. Com coisas pequenas. Coisas que muitas vezes não tem nada a ver. E de repente alguém fala assim, mas você crê dessa forma? Mas você lê a Bíblia dessa forma? Mas a sua igreja te proíbe de fazer isso? Mas a sua religião te proíbe de fazer isso? Se eu e você nós não conhecemos a Bíblia, se eu e você nós não lemos a Bíblia, pode ser que ao sermos perguntados assim, a gente fique meio intimidado e fala assim, é verdade, não tem nada a ver não. E aí nós começamos a negociar aquilo que nós cremos. E aí Pedro está falando isso, negociar aquilo que nós temos, sermos enganados por qualquer tipo de palavra, sermos enganados por qualquer tipo de ação. Vem para um culto maravilhoso, e sai do culto, cara, só mais uma vez no motel. Não, só foi mais uma vez, não tem nada a ver. E a pergunta é como que não tem nada a ver se as coisas vão entrando, e na hora que a gente vê, fala assim, puxa vida, eu estou longe do Senhor. E não basta estar na igreja. O que eu quero chamar a atenção para o JA é que não basta estar na igreja, meu irmão. Precisa estar com Jesus. Precisa andar com Jesus. A igreja não salva. A igreja ajuda às vezes. Mas pode ser que às vezes a igreja pode até atrapalhar, mas você precisa estar firme com o Senhor Jesus. Não basta vir na reunião do JA. E não estou falando para você não vir, não. Estou falando para você vir. É o contrário. Mas precisa estar com Jesus, para que você saia daqui sabendo aquilo que você crê, naquilo que você está colocando a sua fé.
Porque se você sair daqui achando que não tem nada a ver, pode ser que você seja levado por esses falsos mestres. Esses falsos mestres que não estão preocupados. Esses falsos mestres que enganam desde Gênesis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Vamos ver aí um pouquinho como que isso é desde a criação. Gênesis 3. Gênesis 3. Como que essas heresias que Pedro está falando, como que isso vai fazendo diferença? Como isso vai sendo, é uma forma tão sutil, como ele falou aqui, dissimuladamente, a coisa vai entrando e você não percebe. Se você não estiver com o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não for o seu alvo, se o Senhor Jesus não for aonde você coloca a fé. Vamos lá, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais salváticos, que o Senhor... Selvático, isso que eu falei, só para ver se vocês estão atentos. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? A serpente começa a questionar aquilo que Deus fez. As heresias, muitas vezes, que os falsos mestres trazem, eles começam a questionar aquilo que Deus falou. Mas é assim que Deus falou mesmo? Mas é assim que a Bíblia diz? Mas não é assim? Existe uma outra verdade? Mas é assim? A serpente começa a questionar a Eva, diante daquilo que Deus já havia falado. E é interessante que no jardim o homem só tinha que administrar. Ele não tinha que fazer mais nada. Ele tinha que administrar o jardim. E aí a serpente questiona. Vamos continuar. Respondeu-lhe a mulher: do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente agora começa a negar aquilo que Deus falou. Primeiro ela questiona, depois ela nega. Vocês não vão morrer. Lembra do nada a ver? Cara, só mais uma vez. Só mais uma vez. Nada a ver, não tem nada a ver. Aí a sutileza é negar, começa a negar. Não, a Bíblia não está falando bem isso. A Bíblia não está falando bem assim. E aí começa a fazer uma exegese toda maluca. Quando a Bíblia fala, a gente tem... Falou, não é isso? É isso, Luz? Olha que você vai responder lá no... É isso, Pedrão? Olha que você vai responder, velho. Quando a Bíblia fala, falou. Porque a Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática, não é isso que nós aprendemos? Mas nós queremos muitas vezes negociar com a Bíblia. Se você continuar lendo aqui, você vai ver, o 2 Pedro, você vai ver que ele vai citar Balaão. Essa semana nós lemos em Números sobre Balaão, não foi isso mesmo? Quem estava fazendo a leitura com o J aí, lemos lá sobre Balaão. Balaão que tentou negociar. E aí Balaão fala assim, olha, nós vamos... Não vamos, porque o Senhor falou que não é para ir. E aí Balaão fala assim, manda falar com os príncipes de Baraque, olha, nós não vamos, porque o Senhor falou para não ir. Mas depois ele vai e resolve ir, vai consultar a Deus, e Deus fala assim, então vai que eu vou te mostrar o caminho. Depois Deus fica irado por causa do coração de Balaão. Muitas vezes nós queremos negociar coisas inegociáveis. Os falsos mestres vêm trazendo algumas coisas, vêm com sutileza trazendo coisas inegociáveis. Agora não pegam mais em armas, não é isso, Tony? A guerra é aqui, não é?
Não é verdade? O pós-modernismo trouxe isso para a gente. As sutilezas. A coisa está tão assim que os valores vão invertendo. As pessoas chegam e não estão nem aí para nada. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos aqui lembram quando a gente passava, quando você não era crente, você passava em frente a uma igreja católica, você fazia o sinal da cruz? Lembra disso? Mesmo que você não fazia, você lembra de alguém fazendo. Não é isso? Agora, quantas pessoas você vê fazendo isso? Valores. 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 A sociedade precisa ter valores. Sejam eles evangélicos ou não. A sociedade precisa ter valores. Ou não? Quando a polícia prende alguém, agora a gente fica com dó do bandido. Estou falando mentira ou não? A gente fica assim, tadinho dele. O que ele fez? Discriminado pela sociedade. Valores. Valores. Sutil, que vão mudando. E essas coisas vão entrando na igreja. Essas coisas vão entrando na minha vida e na sua vida, se nós não tivermos cuidado. Quantas vezes nós deixamos de ler a Bíblia para assistir um filme? E eu vou falar por mim. Eu falo assim, não, eu vou ficar com a minha família agora, porque a minha primeira igreja é a minha família. Mas deixei de ler a Bíblia para assistir um filme, mesmo que seja com a família. Valores. Valores. Vamos lá, vamos continuar aqui que a serpente ainda vai falar mais coisa. Porque Deus sabe, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ele está falando do fruto, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, a serpente agora coloca uma mentira e fala que seremos iguais a Deus. A serpente troca os valores. Quando eu e você vamos ser igual a Deus? Quando? E aí, Pedro vem nos chamando a atenção para isso. Pedro vem nos chamando a atenção para esses nada a ver que está acontecendo lá no primeiro século. Provavelmente Pedro estava lutando aqui contra o gnosticismo. Mas eu quero chamar a atenção para aquilo que você tem feito, aquilo que eu tenho feito. Como tem sido a minha vida, como tem sido a sua vida. Paulo escreve aos Coríntios, falando assim, olha, você precisa, você mesmo, ver como está a sua vida. Não é isso? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine-se o homem... Examine-se o homem. A intenção aqui, meu irmão, não é te acusar. Não é me acusar, porque eu sou o primeiro. Se essa palavra não falar comigo, eu não preciso nem vir aqui. Mas é nos confrontar. Porque a palavra precisa nos confrontar para vermos como nós estamos. Será que eu estou andando de acordo com aquilo que a Bíblia diz? Será que eu sou aquilo que a Bíblia diz? Será que as pessoas que estão lendo a minha vida, porque as pessoas às vezes não leem a Bíblia, mas leem a minha vida. Será que as pessoas estão vendo o que realmente, como uma pessoa que eu falo que sou crente? Ou você já passou pela tristeza de falar assim, você é crente? Nossa, se você for crente, você já passou por isso? Eu já passei por isso. Uma vez eu pulei o muro da escola para vir assistir um show aqui no Minas Shopping. E aí eu andava com a Bíblia, né, na época de boy, Samsonite. Vocês são tudo dessa época, vocês lembram disso? Né, Antônio? Você é dessa época, né, Antônio? Com a Samsonite, com a Bíblia lá e tirando de boy, de crente. Aí na hora que eu cheguei, uma batida policial para entrar no show. Na hora que eu fui entrar no show, que eles abriram a minha bolsa, na primeira parte tinha uma marmita vazia, na segunda a Bíblia. E aí o cara falou assim, você é crente? O que você está fazendo nesse show aqui?
Cara, eu fiquei no show assim, 2 minutinhos. Falei assim, ó, gente, eu preciso ir embora. De vergonha. Mas muitas vezes queremos fazer as coisas que o mundo faz. Nós queremos parecer mais com o mundo do que com os crentes. Nossa, eu não aguento esse negócio de crente. Cara, mas então você precisa dar seu jeito. Pede ao Senhor para te mudar. Crente não precisa falar tudo igual. Eu lembro que no seminário tinha um coronel que era da minha sala que falava assim, até a gente formar eu vou tirar esse velho da sua boca. Porque toda hora eu falo assim, ô velho, ô velho, ô velho. A gente não precisa falar só o crentez, né? Que às vezes é até chato. Mas a gente pode ser normal, mas a gente precisa saber aquilo que a gente crê. A gente precisa guardar no nosso coração aquilo que a gente crê e não negociar a nossa fé. Aquilo que a Bíblia nos chama a fazer, nós precisamos fazer. Nós precisamos orar pelas autoridades. Nós oramos pelas autoridades aqui na 8ª Igreja porque nós cremos que a Bíblia diz isso. Romanos 13, a Bíblia nos chama a orar pelas autoridades. Agora, se a gente não concorda com a autoridade, é outra coisa. Agora, fica essa coisa, não, porque eu não concordo, não oro. Cara, então você precisa converter, velho. Você precisa de Jesus. Porque nós precisamos orar. Porque só a oração pode mudar a situação que está. Se você não concorda, ora para que mude. Se você concorda, ore para que Deus abençoe. Mas nós precisamos orar. Precisamos sermos crentes. Ao sairmos daqui, nós podemos ir para onde nós formos, mas nós precisamos lembrar que nós somos de Jesus. Que nós estamos com Jesus e Jesus está na nossa vida. Se você sair daqui e for para uma boate, o Senhor Jesus está ali te vendo. Seja crente dentro da boate, então, se você quer ir na boate. Ah, eu quero ir na boate porque uns amigos me chamam. Cara, vai. Mas seja crente. Dê um bom testemunho lá dentro. Dê um bom testemunho aonde você for. Eu e você, nós precisamos carregar o nome de Cristo. Nós não podemos renegar aquele que nos salvou. Nós não podemos negar aquele sacrifício que foi um sacrifício de sangue. Que eu e você não temos noção do tamanho do preço que foi pago. Mas foi pago um preço de sangue para nos resgatar. Nós precisamos caminhar para frente. E caminhar para frente é caminhar com Jesus, caminhar nos caminhos do Senhor Jesus, não negociar aquilo que nós cremos. Nós não podemos negociar. E ele vai falando aqui mais. Ele vai falando das libertinagens, as práticas libertinas, as práticas libertinas da imoralidade, da sexualidade. Você pode vir aqui, encontrar namorado, e faça isso aqui dentro, mas tenha um namoro santo, tenha um namoro diante de Deus, tenha um namoro que Deus não vai se envergonhar de estar com você ali, aonde você estiver. O sexo é uma coisa maravilhosa, mas é para o casado. Se você está vivendo uma vida sexual ativa e não é casado, arrependa-se. Coloque-se diante de Deus. Nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos ter uma vida santa. Ah, mas eu já fui casado, agora eu não consigo. Cara, consegue. Nós precisamos ser crentes. Pedro está nos chamando e nos chama a atenção para sermos santos, a santificação. A única coisa que nós conseguimos fazer no processo de salvação. O processo de salvação nós não conseguimos fazer mais nada além de santificar. Porque o restante é tudo com a Trindade. A Trindade nos chama, a Trindade nos cela, a Trindade é que vai nos fazendo tudo, o Espírito Santo, Jesus, Deus, mas a santificação é comigo e com você. Cuidado com os nada a ver. Não tem nada a ver não tem nada a ver não. Cuidado. Se você veio aqui para arranjar uma namorada, cara, arruma a namorada, mas nós estamos de olho nos caras que vêm aqui só zoar as meninas. Aqui não é o lugar de zoar ninguém. Arranja um namorado aqui, mas seja sério. Não deu certo, termina. Pronto. Não
deu certo, termina. Cara, mas vai zoar em outro lugar, velho. E a gente está de olho. A gente está de olho. Porque aqui não é o lugar disso. Aqui é o lugar de nós nos santificarmos. Temos um momento de comunhão. É um lugar que você vai arranjar a pessoa de Deus. A minha filha, quando ela era neném, desde quando ela era neném, nós oramos para que o Senhor mande um esposo para ela. Toda vez a gente ora, Senhor, manda um esposo para Carol. Carol está com 21 anos. Aí a mãe dela caiu na besteira de falar uma besteira hoje comigo. Falei assim, Carol, sai para você conhecer o seu namorado. Falei assim, não é assim, né, meu amor? Não é assim. Aí ela falou assim, só conhecer. Vai continuar só trabalhando e estudando. Estou brincando. A gente está orando para que o Senhor mande um homem que ame mais a Deus do que a ela. Essa é a nossa oração. Essa tem que ser a sua oração, meu irmão. Você que quer ter uma família, você precisa fazer isso, orar a Deus. Manda um namorado, manda um marido que ame mais o Senhor do que a Deus. Manda mais o Senhor do que a mim. Mande uma namorada, uma esposa que ame mais o Senhor do que a mim. Porque se você arranjar um homem assim, você está feita. Se você arranjar uma mulher assim, você está feito. Nós precisamos andar mais com Jesus. Pedro, em sua primeira carta, ele nos lembra, olha, santificai-vos, porque vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E a santificação, nós precisamos disso, meu irmão. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E eu vou voltar a falar sobre isso. Se você está vivendo assim, arrependa-se. A Bíblia nos chama a arrepender. Nós não podemos viver no pecado. Mas se por acaso nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa. João escreve isso. Faça isso. Eu não quero ficar entrando em detalhes, mas eu preciso que você saia daqui querendo parecer com Jesus. É isso que eu quero. E parecer com Jesus, o nível é alto, né? Não é alto o nível? Mas se eu ficar parecendo um pouquinho, já dá para a gente caminhar, porque é para frente que a gente caminha. O nosso alvo tem que ser Ele. E hoje eu pequei, pede perdão. E eu estou falando do sexo, porque o sexo é o que mais fica assim com a gente, né? O pastor Jeremias fala que os nossos hormônios não são crentes, não é? Mas eu poderia falar da mentira, poderia falar da sua vida financeira, da minha vida financeira, do consumismo. Não sei o que precisa consertar, mas conserta com o Senhor. Você carrega um nome, o nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus, você precisa zelar por esse nome. Vamos lá, vamos continuar, porque a gente já está acabando, né? E ele vai falar então também da avareza. O verso 3. E vai negociar vidas. A avareza. Muitas vezes somos tão avarentos quando nós falamos de dízimo, fala assim, nossa, já vai falar de dinheiro. Mas qual o outro tipo de avareza que eu e você nós podemos ter? Qual o outro tipo de avareza que pode vir no nosso coração? Eu e você, nós precisamos tomar cuidado com esses falsos mestres que vêm falando algumas coisas com a gente. Essa semana passada, eu fui fazer uma visita, fomos levar ceia para uma senhora, e a senhora falou de tanta coisa. Ela começou falando da igreja, depois ela falou dos adventistas, depois ela falou do Seixanuê, e falando tudo que é bom, fazendo uma salada. E de repente ela falou assim, olha, quando eu fui para a igreja, minha casa até melhorou. Nós conseguimos reformar a casa. Nós conseguimos fazer isso, fazer aquilo.
Mas não é bem a igreja, né? É o Senhor Jesus que faz isso. Não é, a igreja é só um jeito de falar, porque às vezes as pessoas não sabem, fala que é igreja. Mas é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que vai tirando a avareza do nosso coração, da nossa vida. E de repente o dinheiro vai rendendo. Você faz a conta no início do mês, fala assim, esse mês o negócio não vai fechar. Aí chega no final do mês, fecha e ainda sobra. Não é assim? Não é assim o azeite da viúva? Traz mais vasilha, porque ainda tem, está pingando aqui, e vai trazendo vasilha. E alguém disse que aquela viúva aposentou por causa do profeta, porque o profeta falou para ela fazer aquilo, ela viveu daquilo. Meu irmão, tira a avareza do seu coração. Tira a avareza do seu coração. Cuidado com o que os falsos mestres estão falando. Cuidado, cuidado. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado com os enganos. Se você continuar lendo aí, vamos voltar lá para 1 Pedro, 2 Pedro, desculpa. O verso 9, o Senhor, ele vai falar assim, olha, diante de tantos falsos mestres que tem, Pedro vai falar assim, olha, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. E que eu e você então sejamos piedosos, para que possamos ser livres por esse Deus. Que eu e você possamos estar perto de Jesus, de forma piedosa, para sermos livres dos falsos mestres. Sermos livres desses que chegam lobos na pele de ovelha, né? Eu não posso falar isso não, porque Léo Lobo complica, né? Sobrenome me complica. Léo Lobo, é só sobrenome. Mas lobo na pele de ovelha. Cuidado com o que você escuta. Leia a sua Bíblia, confronte. Precisamos ser como os bereanos. Eles falavam, os bereanos, Paulo falava e os bereanos iam lá ver se era verdade aquilo que ele falava. Eu e você, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Leia a nossa Bíblia, leia a nossa Bíblia, leia a nossa Bíblia, leia a nossa Bíblia. Quando você estiver com vontade, leia a Bíblia. Quando não estiver com vontade, também leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Marque. Precisamos amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Ela precisa ser a regra de fé e prática da minha vida e da sua vida. Para não sermos levados por qualquer coisa, por qualquer situação. E buscar a santificação, sem a qual... Sem a qual ninguém verá a Deus.